Bom, pessoal, hoje nós vamos falar de força de atrito, tá? Então, eu tenho aqui dois tipos de força de atrito. Eu tenho atrito estático e atrito cinético, tá? Eu vou primeiro falar das características da força de atrito, tá? A força de atrito, ela é sempre contrária ao sentido do movimento do corpo. Então, se eu estiver puxando um caixote para cá, né, vendo a velocidade está nesse sentido, a força de atrito é sempre contrária, tá? Então, isso não pode esquecer. Força de atrito sempre contrária ao movimento. O que é uma força de atrito? Ela surge através das rugosidades existentes entre as superfícies dos corpos que são imperceptíveis macroscopicamente. Então, você não consegue ver. Até parece que tá tranquilo, que não tem rugosidade nenhuma. Mas existem algumas substâncias que são mais lisas do que outras, né? Um polimento de um carro, por exemplo, né? Então, quanto mais você vai polir o carro, ele vai ficar mais liso. Por exemplo, quando eu estou viajando e chove, né? A chuva, ela vai diminuir o atrito do pneu com a superfície do asfalto, tá? Então, tudo isso é muito importante, tá bom? Como que eu calculo a força de atrito? A força de atrito é calculada pelo μ vezes a normal. O que seria esse μ? Esse μ é um coeficiente de atrito que vai depender da superfície. Quanto mais áspera ela é, ou menos, quanto mais polida ou não. Tá? Então, esse μ aqui é o coeficiente de atrito, certo? Ó, o coeficiente de atrito. O coeficiente de atrito vai depender de cada superfície. A normal, nós já sabemos que a normal muitas vezes é o valor do peso, é a massa vezes a gravidade, tá? O coeficiente de atrito aqui, ele é uma grandeza adimensional. O que é adimensional? Que não tem unidade de medida. Por quê? Porque se eu pegar a força de atrito que está em newtons e a normal que também é em newtons, dá nada, né? Não vai ter unidade de medida, porque as unidades de medida vêm sempre das grandezas. Como as duas grandezas têm a mesma unidade de medida, logo o coeficiente de atrito é uma grandeza adimensional, ok? Então, beleza. O gráfico, tá? Então, eu vou ter aqui um gráfico da força de atrito estática e cinética. Mas, para isso, antes de eu falar desse gráfico, eu quero falar um pouquinho, olha que desenho mais lindo, da força de atrito estática e a força de atrito cinético. Imagine, tá? Aqui, ó, um menininho, o Orédio aqui, ó, tá empurrando ali uma geladeira, tá? Quando você aplica uma força, nem sempre o objeto já sai do local, né? Já entra em movimento, certo? Quando acontece isso, eu tenho uma força de atrito estática, tá? E essa força de atrito estática ela é calculada pelo coeficiente de atrito estático vezes a normal, tá? Eu vou ter sempre dois coeficientes, o de atrito estático e o de cinético. Essa força que ele está aplicando aqui é a mesma força com que a geladeira aplica sobre o Orédio para que ela não saia do lugar. Então, se eu aplicar aqui 10 newtons de força, a geladeira vai aplicar, a força de atrito estática vai ser 10 newtons. Se ele aplicar 20 newtons, a força de atrito estática vai ser 20 newtons. Sempre vai ser a mesma, certo? E aí você vai calcular qual é o peso anormal desse objeto, qual é o coeficiente de atrito que está aqui, e você vai calcular que força é essa que está sendo aplicada, ok? Até que chegue num ponto em que a gente chama de eminência do movimento, que vamos dizer que você encontre aqui uma força de atrito, você aplicou 20 newtons, não saiu do local, aplicou 30 newtons e tá quase saindo do local, do lugar a geladeira. No 31 sai do local a geladeira. Então, significa que a força de atrito estática máxima é o 30,
certo? E que a partir do 30, a geladeira vai sair do local. Se ela vai entrar em movimento, eu não tenho mais estático, um atrito estático, eu tenho um atrito cinético. E vocês lembram, pessoal, que às vezes você está aplicando uma força e a força que você aplica, você vai aumentando, aumentando, até sair. Depois que ela saiu do local, você acaba diminuindo a força, né? Você parece que é aquela força máxima ali, ó. Então, a força de atrito cinético, ela é sempre menor que a força de atrito estática, tá? Então, a força de atrito estática, ela é tal valor, e aí depois ela volta para você permanecer no movimento, ela vai ter uma força menor, tá? Mas o máximo é 30. 31 saiu do local e aí já começa o atrito cinético, tá? Vou colocar aqui um exemplo, tá? Ou melhor, deixa eu voltar aqui, ó, e vou falar aqui então do gráfico, que aparece bastante gráficos nessas situações aqui, ó. Então, aqui eu tenho a força eletrostática, que ela é sempre maior do que o cinético. Pode ver, ela vai até lá, o eletrostático máximo, e depois ela volta, tá? Então, lembra-se disso, ok? Então, eu vou fazer agora aqui um exercício para vocês gravarem. Então, tá aqui, ó. Um pequeno bloco de massa M, tá? Ó, olha o que eu tô aplicando aqui. Eu tô aplicando... Quem não assistiu o meu vídeo anterior, né, vai ficar um pouquinho perdido aí. Volta lá e assista. Eu vou estar aplicando as forças, decomposição das forças, num plano inclinado com força de atrito. Tá? Antes eu fiz um exercício no vídeo anterior que não tinha a força de atrito. Então, aqui, ó, um bloco de massa 3 kg desliza sobre a superfície inclinada de uma rampa que faz com a horizontal um ângulo de 30 graus. Como indica a figura seguinte. Verifica-se que o bloco desce a rampa com movimento retilíneo ao longo da direção do maior declive, que é o 30 graus, com uma aceleração de módulo igual à aceleração g dividido por 3, em que g é o módulo da aceleração da gravidade e vale 10. Calcule o módulo da força de atrito que a superfície exerce sobre o bloco. Então, ele quer saber qual é a força de atrito. Pessoal, lembrando, força resultante, massa vezes aceleração. Se ele está descendo, como ele falou aqui, ó, desce uma rampa, significa que Px é maior do que a força de atrito, ok? Então, fazendo as decomposição em x, aqui, ó, força Fx, o Px, aqui, normal, o peso sempre em direção ao centro da Terra e a força de atrito sempre contrária ao movimento. Tá? Bom, então, essa aqui, ó, cancelou com essa. Logo, eu fiquei com quem só? Só com a força Fx e a força de atrito. O peso, pessoal, ele tá aqui apenas para decomposição, porque ele é uma resultante, ok? Do Px e do Py. Então, a força de atrito, então, Px menos força de atrito igual a massa vezes aceleração. Quem é o Px? Px é o quê? Seno de 30 vezes o ângulo, tá? Px é igual seno do ângulo vezes o meu peso, tá? Então, Px menos o Fat, ok? Quem é seno de 30? 0,5. Quem é o peso? É a massa vezes a gravidade, que eu já coloquei aqui, 3 vezes 10, menos o Fat que eu quero encontrar. Igual a massa, que é 3, e a aceleração que ele deu aqui, ó, g dividido por 3, então é 10 dividido por 3. Então, aqui, ó, 3 vezes 10, 30, 30 vezes 0,5 dá 15, menos o Fat, igual aqui dá de simplificar, sobrou 10, passa o Fat para cá positivo, 10 para lá negativo, 15 menos 10 dá 5. Então, a força de atrito nesse exercício, ele é 5 newtons. Ok, pessoal? Espero que vocês entendam. Assistam a aula de novo. Com certeza, como é uma gravação, tem muitas coisas que às vezes eu esqueço, tá? Então, vocês podem me pedir aí pelo WhatsApp daí, tá bom? Um grande abraço.